Saiu na semana passada a última pesquisa da Datafolha, que mais uma vez trouxe números sobre a intenção de votos no Bolsonaro e no Lula entre os evangélicos. O que os números mostram é que a distância entre o Lula e o Bolsonaro não é tão grande quanto foi em 2018 a distância entre o Bolsonaro e o Haddad. O Bolsonaro segue ganhando entre os evangélicos em relação ao Lula, mas por uma distância menor. O Lula ganha entre católicos. Agora, o tema do meu diagnóstico de hoje é sobre o que esses números mostram sobre a relação dos evangélicos com o governo Bolsonaro. E também vou falar sobre um risco que algumas igrejas evangélicas estão correndo ao fazer uma adesão tão ostensiva e sem criticidade em relação ao Bolsonaro. Vamos lá? Primeiro vamos aos números. Eu vou ler aqui os dados do Datafolha. Entre os católicos, 42% preferem o Lula, enquanto 20% escolhem o Bolsonaro. Já entre os evangélicos, 36% pretendem votar no Bolsonaro e 28% pretendem votar no Lula. Quer dizer, uma diferença de 8 pontos. Vale dizer que a margem de erro na segmentação do evangélico ela é superior à margem de erro total da pesquisa. Enquanto na pesquisa como um todo a margem de erro é de 2 pontos percentuais, na margem de erro dos católicos é 2,8 pontos e entre evangélicos 3,9 pontos. Isso ocorre porque a amostra de católicos é menor do que a amostra total e a amostra de evangélicos também é menor do que a amostra total. Então, a chance da pesquisa ter erros é maior, varia dentro dessa margem de novo, 3,9 nos evangélicos e 2,8 para os católicos. Dito isso, eu queria analisar primeiro um ponto. Muitos pastores com quem eu converso, alguns dos quais são os principais apoiadores do presidente Bolsonaro, me dizem que o que eles sentem no dia a dia da igreja é diferente do que essas pesquisas mostram. Eles criticam as pesquisas, não veem o apoio que eles sentem que o Bolsonaro tem entre os fiéis refletidos nesses números. Alguns deles até atacam publicamente as pesquisas, como é o caso do pastor Silas Malafaia, da Assembleia Vitória em Cristo. Existe um fenômeno que vem sendo chamado de desigregização por estudiosos da relação entre política e religião. Esse fenômeno é do fiel, se refere ao fiel que continua tendo uma relação com a religião, mas sem necessariamente passar por uma igreja. É causado por diferentes razões, mas nesse caso específico, a desigregização tem acontecido por um descolamento que alguns fiéis vêm percebendo entre o que diz o pastor e o que, em relação ao voto que ele deve ter ou o candidato que ele deve apoiar e o que ele percebe no seu dia a dia. E aí eu estou falando especificamente de alguns pontos onde o calo mais aperta para o eleitor. A inflação, o preço dos combustíveis, o preço da comida, a Covid, o que se passou na Covid. Esses são alguns exemplos apenas de algo que transcende a religião muitas vezes. O eleitor, que é evangélico, bandista, católico, ele faz mercado. Ele vê o preço das coisas como está. Ele coloca gasolina no carro. Ele perdeu um parente, um grande amigo, para a Covid. Ele viu a forma desastrada que o governo Bolsonaro conduziu a pandemia. Ele viu, isso eu ouvi de um pastor certa vez, ele viu como o Bolsonaro agiu e age para proteger a qualquer custo seus filhos, deixando de lado valores que são caros para esse eleitor. Esse eleitor vai à igreja no domingo e ele vê um discurso por parte do seu pastor descolado dessa realidade que ele está vendo no dia a dia. Esse distanciamento é um dos fatores que tem contribuído para a desigregização. Os eleitores estão deixando de ser fiéis de determinadas igrejas para seguir aquela religião, às vezes sem o aconselhamento, sem o acompanhamento de um pastor.
Isso é um fenômeno que é localizado em alguns pontos, em algumas igrejas, não é no todo, mas ele pode ser a razão porque esses pastores com quem eu venho conversando, que eu citei agora há pouco, não sentem pelos seus fiéis uma mudança de rumo. Eles continuam ouvindo massivamente, principalmente apoiadores do Bolsonaro. Sim, porque talvez os que não são mais apoiadores de Bolsonaro não estejam mais indo à igreja dele. Feita essa análise, eu queria comentar um outro fato relacionado a esse assunto que foi noticiado hoje. A Folha de São Paulo, salvo engano, mostrou uma relação de entidades religiosas e igrejas que foram convidadas a assinar um pacto contra a desinformação pelo Tribunal Superior Eleitoral e se recusaram a firmar o acordo. Algumas dessas entidades falaram que é muito subjetiva a discussão sobre o que é desinformação. A discussão sobre o que é desinformação não é exatamente subjetiva. No que se refere à urna eletrônica, à justiça eleitoral, não tem discussão, se você quiser, trafegar no campo da semântica, no campo da lógica, no campo da racionalidade. Não há prova de que houve fraude em urna eletrônica. O processo é auditável. As eleições são transparentes. Não existe sala secreta. Esses são alguns pontos que são fatos. Não tem subjetividade nisso. Todos os pontos que foram levantados por todos que questionaram a legitimidade, a segurança, a transparência das urnas até hoje são respondidos e têm respostas. Tergiversar sobre isso, dar aquele somebody love, é coisa de quem não quer que a eleição tenha a legitimidade que ela tem hoje. Ao fazer essa adesão tão ostensiva ao discurso do presidente Bolsonaro, ao endossar um discurso claramente fake, claramente errado, essas igrejas e essas entidades religiosas, com todo respeito, estão errando, na minha visão. Elas acham com isso que o seu fiel vai embarcar necessariamente em qualquer coisa que ele disser. Mas esses fiéis, muitos deles, são pessoas críticas também, são pessoas que têm sim uma capacidade de fazer uma distinção entre o que houve e o que é o fato. Não são pessoas, alguns podem ser manipuláveis, mas muitos não são. E esse fenômeno da desigrejação pode se acentuar. Pode haver, sim, uma debandada maior do fiel, no período eleitoral, pelo menos, das igrejas. Quando o cara vai votar, e ele vota há algumas eleições já, ele confia na urna. E aí ele ouve um discurso diferente do seu pastor. E pode deixar de confiar no pastor. Eu acho que isso não é o caminho que a maioria deles quer para as suas igrejas.